Alô você, bem-vindo a mais um Sprint Eterno de um Front-End Sem Lembranças. E continuando a nossa série de correlações, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a correlação que eu faço com a profissão, no caso dessa, de músico, com a nossa área de desenvolvedor, né? A parte de ferramentas que a gente utiliza e de metodologias que a gente utiliza no nosso dia a dia. Contando uma breve história aqui para contextualizar vocês, uh, de onde veio essa correlação com as ferramentas de utilização de trabalho dos músicos. No meu caso, eu acompanho já faz uns 14 anos a parte musical do baterista que era do Dream Theater, o Mike Portnoy, e desses 14 anos de leitura, de acompanhar vídeos e workshops dele, eu achei muito interessante a correlação que ele tem com o hardware dele, com o setup de bateria dele, com algumas marcas, tamanhos de pratos e por aí vai. E só para vocês terem uma ideia, ele, quando começou, ele usava baterias da Tama com pratos da Sabian, baquetas da ProMark e por aí vai. Né? Vários hardwares de várias marcas. Para quem é batera, provavelmente vai entender isso daí de você ter várias marcas, né, envolvidas no teu som. E no meio da carreira do Portnoy, dentro do Dream Theater, se eu não me engano, no álbum Awake, ele trocou de marca de batera. Né? Ele era endorse da Tama e começou a ser endorse da Mapex, com pratos da Zildjian e trocou algumas coisas. Acho que acabou trocando até marca de baquetas e tudo mais. Só que no álbum seguinte, que era o Falling to Infinity, ele voltou a usar bateras da Tama com pratos da Sabian, as marcas antigas que ele já usava. E lendo alguns documentos e assistindo alguns vídeos de entrevistas do Portman, ele comenta que ele voltou por conta de sonoridade, dos timbres, tamanhos de pratos e por aí vai. Né? E tendo a correlação com essa mudança e utilização, se você for ver vários workshops de guitarristas, um exemplo também brasileiro é o Kiko Loureiro, que é o guitarrista do Angra, ele recentemente virou endorse da Ibanez. Né? Ele foi por muitos anos endorse da Tajima e agora virou endorse da Ibanez. E se você parar para pensar, todos esses músicos, eles não trocam muito de marca, digamos assim. E essas marcas acabam se adaptando a esses músicos, ou esses músicos se adaptam a essas marcas, por conta da facilidade que você tem na hora de tocar, na hora de escolher um som. Você já acaba conhecendo muito mais o teu equipamento com o passar dos anos, e isso influencia na tua habilidade de tocar, na tua habilidade de montar o teu setup, de conhecer algumas coisas daquela marca e saber como compor o seu setup ali no final. E a correlação que eu acabo fazendo com tudo isso é que, no nosso caso de desenvolvedor, muitas pessoas acabam, alguns desenvolvedores, amigos meus, comentaram comigo um tempo atrás, de que não, a gente não precisa ter uma marca ou escolher um hardware ou um setup e dizem que a gente tem que, o que cair no colo a gente tem que usar e vambora. Eu concordo em partes com essa afirmação, porque no começo, quando você está desenvolvendo, é interessante você experimentar coisas diferentes, usar Windows, usar Mac, usar Linux, sabe, para desenvolver, usar editores de texto diferentes, IDEs ou o que quer que seja, linguagens diferentes. Mas com o passar dos anos, você acaba dosando um pouco mais o que você utiliza com o que você quer aprender de novo, quer experimentar de novo. Não que isso seja um problema. Vejo muitos músicos também que acabam trocando e acabam incorporando coisas novas no setup. Um deles é o Jordan Rhodes, que é o tecladista do Dream Theater, que é um cara que também tem criado instrumentos, entre aspas, ele é tecladista, né? Então ele cria sintetizadores, utiliza o iPad nas músicas com sintetizadores, então é uma bagunça animal, mas
ele é um cara que está muito antenado com as novidades e tenta criar sons novos e equipamentos novos para adicionar no setup dele. Mas, voltando à correlação, eu acredito que numa determinada época da sua carreira, você acaba sabendo o que você gosta de utilizar e o que você é mais produtivo, qual a linguagem que você mais gosta, qual a linguagem que você já conhece mais, né? No meu caso, por exemplo, hoje o meu setup preferido é usar macOS, né? Um Note da Apple com o sistema operacional da Apple para desenvolvimento. A minha ideia de utilização de uns tempos para cá tem sido o Sublime Text, apesar de estar testando ultimamente o Atom do GitHub. Então o meu browser predileto para desenvolvimento, para acesso à web e tudo mais é o Firefox. Então você acaba desenvolvendo alguns gostos, algumas preferências no seu desenvolvimento. Não que isso seja fixo para o resto da sua vida, isso é um fato, mas eu acredito que se você acaba entendendo como você trabalha e adaptando o seu equipamento ao seu modo de trabalhar, a coisa flui muito mais fácil, né? Voltando ao Portnoy, por exemplo, eu assisti um tempo atrás um vídeo dele explicando o setup dele do Winery Dogs, que é uma banda mais de hard rock. O setup do Portnoy é muito pequeno. Para quem conhece, as bateras do Portnoy são imensas, são bateras muito grandes, que o pessoal até brinca se ele usa todos aqueles tambores e pratos e tudo mais. Mas é legal você ver ele explicando por que ele está usando uma batera menor, por mais que seja uma batera da Tama, com pratos da Sabian, com peles da Remo e por aí vai. Mas é interessante você ver que ele não saiu daquela marca, ele não saiu daquele timbre, porque o timbre já agrada o cara, ele já tem o setup de pratos dele, com a sonoridade que ele curte usar, só que ele diminuiu o setup, né? Ele está usando o que é necessário. Então aí eu acho que é uma correlação muito importante da gente não deixar de usar o que a gente já está acostumado a usar, mas fazer algumas experimentações com relação a sistemas operacionais, ou a IDEs, ou a linguagens, sem deixar a produtividade ser influenciada nisso, né? Eu acho que isso é importante. Eu estava conversando até com um amigo meu há uma semana, mais ou menos, 2 semanas atrás, o Paulo Martins, um abraço pro Paulinho, sobre esse lance de setup, né? Então a gente estava comentando a parte de posicionamento do nosso equipamento na mesa, que na minha opinião também influencia bastante. Se você está confortável no seu dia a dia de trabalho, você até acaba não sentindo que você está trabalhando, então acaba sendo mais produtivo. A parte de organização, de código. Então, todo esse ambiente influencia, na minha opinião, o seu rendimento no seu desenvolvimento de software ou o que quer que seja, né? Então, eu acho que ter esse feeling com o passar do tempo, de saber o que você gosta de usar, como você gosta de usar, de qual o seu processo de desenvolvimento, né? Eu acho isso muito importante. Tem algumas coisas que a gente acaba tendo como padrão, por exemplo, que muita gente acaba às vezes reclamando, que é a questão de organização de código. Eu vejo muitos códigos aí que são extremamente estranhos de se ler por conta de indentação e tudo mais. Não que os códigos estejam errados, a análise assintótica é uma outra história, não é a velocidade do código que está sendo analisada, e sim a legibilidade do código que está sendo analisada, mas você acaba vendo que cada um tem o seu setup, né? Eu tenho um amigo, o Igor, o grande Igor Costa, que está acostumado a utilizar o Windows no trabalho e acaba utilizando outras IDEs e por aí vai. Então é legal você ver que existe numa mesma equipe essa diversidade de ambientes e que no final acaba todo mundo se conversando, né? Então é como se fosse realmente a banda, cada um toca com o seu instrumento, tem o seu setup, mas que no final sai uma música consistente, né? Então eu queria até aproveitar para pedir para vocês deixarem aí no comentário qual é o seu setup, por que você utiliza isso, qual a sua linguagem de preferência, né? E pedir para dar um like se você realmente gostou do vídeo, se puder e quiser também compartilhar, e é legal gerar essa discussão no nosso ambiente de desenvolvimento aí na internet.
Tá bom? Obrigado, um abraço.